Imagine um navio tão grande, tão luxuoso e tão avançado para sua época que foi considerado inafundável. Agora imagine que, em sua primeira viagem, ele se tornou o palco de uma das maiores tragédias marítimas da história. Esta é a história do RMS Titanic, o navio dos sonhos que acabou virando um pesadelo. Prepare-se para conhecer os detalhes reais por trás de uma das catástrofes mais famosas do mundo. O Titanic era o maior e mais luxuoso navio já construído na época de sua viagem inaugural. Ele foi desenhado para ser o auge da engenharia naval, um verdadeiro símbolo de progresso e inovação no início do século XX. O transatlântico foi construído pela empresa White Star Line e lançado ao mar em 1911, com seu primeiro trajeto planejado para ser uma travessia do Atlântico, partindo de Southampton, na Inglaterra, com destino a Nova York. Em 10 de abril de 1912, o Titanic iniciou sua viagem com 2.224 pessoas a bordo, incluindo alguns dos indivíduos mais ricos do mundo, como o magnata John Jacob Astor IV e o empresário Benjamin Guggenheim. Mas o navio também levava centenas de imigrantes que buscavam uma nova vida na América. Divididos em 3 classes, o Titanic era um verdadeiro microcosmo da sociedade, com suas divisões sociais refletidas em cada nível do navio. Os passageiros de primeira classe desfrutavam de luxos inacreditáveis, como salões de baile, piscinas, bibliotecas e restaurantes requintados. Já os passageiros de terceira classe, em sua maioria trabalhadores e famílias humildes, viajavam em condições muito mais simples, mas ainda assim superiores às de outros navios da época. Porém, no dia 14 de abril de 1912, a história gloriosa do Titanic estava prestes a tomar um rumo trágico. Naquela noite, por volta das 23h40, o navio colidiu com um iceberg no meio do Oceano Atlântico. A batida fez um corte na lateral do casco, e a água começou a invadir os compartimentos inferiores do Titanic. O design inafundável do navio havia previsto que até 4 compartimentos poderiam ser inundados sem perigo. No entanto, o iceberg danificou 5 compartimentos, selando o destino da embarcação. Nos primeiros momentos após o impacto, muitos passageiros não perceberam a gravidade da situação. A tripulação, acreditando que o navio ainda poderia permanecer flutuando, hesitou em iniciar a evacuação imediata. Quando ficou claro que o Titanic estava afundando, já era tarde demais. Havia uma grave deficiência nos botes salva-vidas. O navio tinha botes suficientes para apenas 1.178 pessoas, muito menos do que o total de passageiros e tripulantes a bordo. O pânico se instalou quando os botes começaram a ser lançados ao mar. A ordem foi dada para que mulheres e crianças fossem as primeiras a embarcar nos botes, mas a confusão, o medo e a falta de organização dificultaram o processo de evacuação. Muitos botes foram lançados com menos pessoas do que sua capacidade máxima. Em contraste, homens ricos da primeira classe e membros da tripulação tentaram, em alguns casos, garantir seu lugar nos botes, enquanto outros, em um ato de dignidade e sacrifício, decidiram permanecer a bordo. Às 2h20 da manhã de 15 de abril, menos de 3 horas após a colisão, o Titanic se partiu ao meio e afundou nas profundezas do Atlântico Norte, levando consigo mais de 1.500 pessoas. Apenas 706 sobreviveram, resgatadas pelo navio RMS Carpathia, que chegou horas depois. A tragédia do Titanic chocou o mundo. Como um navio considerado o mais seguro e avançado da época pôde afundar tão rapidamente? A investigação posterior revelou uma série de fatores que contribuíram para o desastre. O excesso de confiança dos construtores do Titanic, a falta de botes salva-vidas suficientes e as advertências de iceberg que foram ignoradas ou mal interpretadas. Apesar de tudo, o Titanic se tornou um símbolo duradouro de falha humana e arrogância tecnológica, além de um lembrete doloroso da fragilidade da vida.